No coração de cada vila medieval, antes do sol nascer, um som único ecoava pelas ruas estreitas de pedra. O ritmo hipnótico de martelo contra bigorna, o rugido de fogo sendo alimentado, o silvo de metal incandescente mergulhado em água fria. Era o ferreiro começando seu dia. Em uma era sem fábricas, sem máquinas, sem produção em massa, o ferreiro era figura absolutamente essencial. Ele forjava as ferramentas que aravam campos, as armas que defendiam castelos, as ferraduras que permitiam viagens, os pregos que construíam casas, as correntes que prendiam prisioneiros, as chaves que protegiam tesouros. Tudo de metal que a sociedade medieval precisava passava pelas mãos calejadas de um ferreiro. Mas como era realmente a vida desse artesão? Como era acordar todo dia às 4 da manhã e trabalhar ao lado de fornalha, queimando a 1000 graus? Como era transformar metal bruto em obras de arte funcionais, usando apenas martelo, bigorna e fogo? Como era ser simultaneamente respeitado e temido, essencial e isolado? Hoje vamos passar um dia inteiro na forja medieval. Vamos sentir o calor insuportável do fogo, ouvir o canto rítmico do metal sendo moldado, cheirar a mistura única de carvão queimando, suor e ferro aquecido, e entender por que ferreiros eram considerados meio artesãos, meio mágicos. Prepare-se para entrar em um dos lugares mais quentes, mais barulhentos e mais fascinantes da Idade Média. Um lugar onde elementos básicos, fogo e metal, eram transformados em civilização. Esta é a rotina de um ferreiro medieval. E eu garanto, é muito mais duro, mais habilidoso e mais perigoso do que você imagina. A rotina do ferreiro começa antes do resto da vila despertar. Por volta das 4 da manhã, enquanto está escuro e frio, você levanta da cama simples de palha no cômodo acima da forja. Não há tempo para luxos matinais. Você se veste com roupas pesadas de trabalho, couro grosso que não queima facilmente, avental de couro que chegará ao joelho, cheio de marcas de queimadura e furos de fagulhas, botas resistentes e luvas, embora você as use minimamente porque diminuem sensibilidade necessária. Desce escada de madeira para a oficina. O cheiro te atinge imediatamente. Carvão frio, metal, fuligem, suor impregnado nas paredes. Sua forja ocupa a maior parte do espaço térreo da casa. É parte oficina, parte inferno portátil. No centro, a fornalha. Estrutura de pedra e tijolo refratário, construída para resistir a temperaturas que derreteriam pedra comum. Ao lado, bigorna massiva de ferro, pesando talvez 150 quilos, montada em toco de madeira dura, enterrado profundamente no chão de terra batida. Ferramentas penduradas nas paredes, martelos de todos os tamanhos, tenazes para segurar metal quente, talhadeiras, punções, limas, formas. Cada ferramenta foi feita por você ou seu mestre. Cada uma é extensão de suas mãos. Acendendo o fogo. Primeira tarefa, mais crítica, acender a fornalha. E não é simples como riscar fósforo. Fósforos não existem na Idade Média. Você começa com brasas da noite anterior, cuidadosamente preservadas sob cinzas. Se apagaram completamente, precisa criar fogo do zero usando pederneira e isca, batendo pedra contra aço, criando faíscas que acendem material inflamável seco. É processo tedioso que pode levar 15, 20 minutos. Uma vez com pequena chama, você alimenta cuidadosamente. Gravetos secos primeiro, depois madeira maior, depois carvão. Não carvão comum de madeira, mas carvão mineral ou carvão vegetal de qualidade específica que queima muito mais quente. Enquanto o fogo cresce, você trabalha o fole, grande instrumento de couro que sopra ar diretamente nas chamas. Cada bombeamento do fole injeta oxigênio, intensificando o calor. Boom, rush,
ritmo constante que se tornará trilha sonora do seu dia. Demora talvez meia hora para a fornalha atingir temperatura de trabalho, 1000 graus Celsius, quente o suficiente para ferro brilhar vermelho-laranja, quente o suficiente para transformar metal sólido em algo maleável. E faz calor, muito calor. Mesmo no inverno gelado próximo à fornalha, você sua profusamente. No verão é quase insuportável. Você bebe água constantemente, litros por dia, e ainda fica desidratado. Enquanto o fogo aquece, você prepara a estação de trabalho. Verifica a bigorna, certifica-se que está firme. Seleciona martelos que usará hoje. Prepara balde de água para a têmpera. Organiza metal bruto que transformará em ferramentas, armas, ferraduras. Se você tem aprendiz garoto, de 12, 13 anos, aprendendo o ofício, ele chega agora. Trabalho dele é manter fogo alimentado, bombear fole quando você está martelando, buscar ferramentas, limpar e aprender, observando cada movimento que você faz. Aprendizes começam jovens porque leva década ou mais para dominar ferraria. Não é apenas força, embora isso ajude. É timing. É saber exatamente quando o metal está na temperatura certa, apenas pela cor. É sentir como o ferro responde ao martelo. É conhecimento que vem apenas de anos de experiência. Luz do dia começa a filtrar através de janelas abertas da forja. Janelas sempre abertas, não importa o clima, porque calor e fumaça precisam escapar. Forja não tem chaminé adequada. Fumaça apenas sobe através de abertura no telhado. Suas roupas, cabelo, pele, sempre cheiram a fumaça. Primeiro metal do dia. Com fornalha finalmente na temperatura certa, você está pronto para trabalhar. Você pega a barra de ferro com tenazes longas. Ferro não vem refinado. Vem como bloom, massa esponjosa de ferro misturado com escória e impurezas. Você empurra ferro nas brasas incandescentes. Espera. Observa a cor. Mudar. Vermelho escuro, vermelho cereja, vermelho laranja. Laranja brilhante. Quando atinge amarelo branco, quase líquido de tão quente, está pronto. Você puxa rapidamente da fornalha. Metal brilha intensamente. Calor irradia em um house que você sente até no rosto. Coloca metal na bigorna. Levanta martelo pesado e começa a bater. Clangan, 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 ritmo rápido, preciso. Cada golpe tem propósito. Achatar aqui, alargar ali. Cada impacto manda faíscas voando. Cada golpe molda metal um pouco mais. Mas tem, talvez, 30 segundos antes, que metal esfrie demais para trabalhar. De volta à fornalha. Reaquecer. Trabalhar de novo. Clang. Clang. Este ciclo. Aquecer e bater. Aquecer e bater. É a essência da ferraria. E você fará centenas, milhares de vezes hoje. Por volta das 6 da manhã, Vila começa a acordar. Fumaça saindo da sua forja é um dos primeiros sinais de vida. E logo começam a aparecer clientes. Ferreiro medieval não trabalha especulativamente. Você não faz estoque de produtos. Cada peça é encomendada. E demanda é constante, implacável. Camponês precisa de nova lâmina de foice. Colheita não espera. Moleiro precisa de ferragens para moinho. Carpinteiro precisa de pregos. Cavaleiro precisa de reparo em armadura. Senhor local quer grades decorativas para a janela do castelo. Carcereiro precisa de correntes novas. Você mantém lista mental de encomendas. Algumas urgentes. Outras podem esperar. Você prioriza baseado em importância do cliente e urgência da necessidade. Trabalho agrícola tem precedência. Se camponeses não podem colher porque ferramentas estão quebradas, vila inteira passa fome. Então foices, enxadas, arados vêm primeiro. Ferraduras também são prioritárias. Cavalos são meio de transporte essencial. Cavalo sem ferraduras não pode trabalhar. E ferradura desgastada pode alejar cavalo permanentemente. Armas e armaduras, a menos que haja guerra iminente, são menos urgentes, mas pagam melhor. Nobreza tem dinheiro. Camponeses muitas vezes pagam em comida, favores ou crédito que pode nunca ser cobrado. Forjando
Uma foice. Vamos acompanhar a criação de foice para camponês. É projeto representativo que mostra habilidades fundamentais. Você começa com barra longa de ferro. Precisa achatar e curvar em forma de lua crescente afiada. Trabalho levará várias horas. Primeiro, forjar formato básico. Você aquece seção da barra, bate para achatar e alargar. Cria a curva característica martelando o metal sobre borda arredondada da bigorna. É trabalho físico intenso. Cada golpe de martelo precisa ser preciso, muito forte. Metal racha muito fraco. Não molda adequadamente. Suor escorre pelo seu rosto. Pica seus olhos, mas você não pode parar para enxugar metal. Esfria rápido. Timing. É tudo aprendiz, mantém fogo alimentado. Bombeia fole quando você ordena. Mais ar. Você grita e ele bombeia mais vigorosamente, intensificando chamas. Segundo, refinar forma. Com o formato básico feito, você trabalha detalhes. Alisa a superfície, corrige irregularidades. Cada seção deve ser uniformemente espessa, ou foice quebrará no uso. Terceiro, criar fio. Borda cortante é crucial. Você martela a borda até ficar fina, depois lima e afia. Foice precisa cortar trigo limpo e eficiente. Quarto, fazer encaixe para cabo. Extremidade da foice precisa de soquete ou tongue, onde cabo de madeira se prenderá. Você aquece ponta até vermelho branco, depois usa punção e martelo para criar buraco ou forma apropriada. Quinto, têmpera. Este é momento crítico. Têmpera torna metal duro, mas quebradiço. Você precisa dureza suficiente para fio permanecer afiado, mas não tanto que foice se estilhasse. Você aquece foice inteira até brilhar vermelho cereja. Depois, em movimento rápido e decidido, mergulha em barril de água. Vapor explode. Metal chia e estala enquanto resfria instantaneamente de 800 graus para a temperatura ambiente. Têmpera incorreta arruína horas de trabalho. Muito rápido, metal fica quebradiço demais. Muito lento, fica mole demais. Você aprende através de anos de experiência e muitos erros. Sexto, anrevenido. Foice agora está dura, mas quebradiça demais. Você a aquece levemente, apenas até começar a mudar cor. Depois deixa esfriar lentamente. Isso alivia tensões internas. Torna metal menos quebradiço, mas ainda duro. Finalmente, acabamento. Lima para suavizar a aspereza. Polir se cliente pagar extra. Afiar, fia ao final. Uma foice, 6, 7 horas de trabalho. E você já tem 3 outras encomendas esperando. Ferraduras são trabalho frequente. Cavalos precisam de novas ferraduras a cada mês ou 2, dependendo do uso. Fazer ferradura é relativamente rápido para ferreiro experiente. 30, 40 minutos por ferradura, mas requer precisão. Você começa com barra de ferro. Aquece e achata em tira longa, curva em formato de U. Martela suco leve no centro, onde prega ficará. Perfura 6 a 8 buracos para pregos usando punção quente. Parte complicada. Ferradura precisa se ajustar ao casco específico do cavalo. Não há tamanho padrão. Cada cavalo é diferente. Você mantém variedade de tamanhos básicos, mas frequentemente precisa ajustar no momento. Dono do cavalo ou ferrador, traz cavalo. Você aquece ferradura, coloca no casco para verificar ajuste. Cheiro de chifre queimando é pungente, mas inconfundível. Marca de queimadura mostra pontos altos que precisam ser ajustados. De volta à bigorna, alguns golpes, ajustando curvatura. Testar novamente. Repetir até ferradura se encaixar perfeitamente. É trabalho meticuloso. Ferradura mal ajustada pode causar dor tremenda ao cavalo, torná-lo coxo, até arruinar animal valioso. Sua reputação depende de cada ferradura que você faz. Pregos. Trabalho tedioso, mas necessário. Pregos são encomenda comum, mas tediosa. Construção medieval usa pregos massivamente. Cada casa, celeiro, cerca precisa centenas de pregos. Fazer pregos é trabalho repetitivo que ferreiros odeiam, mas que paga contas. Você pega a vareta fina de ferro, aquece uma ponta. Martela rápido para criar ponta afiada.
Corta comprimento apropriado. Coloca em matriz especial na bigorna, que tem buraco quadrado. Insere vareta pelo buraco, deixando apenas extremidade superior exposta. Alguns golpes rápidos achatam topo em cabeça de prego. Um prego. 2 minutos de trabalho. Cliente quer 100 pregos. Você vai passar 3 horas fazendo pregos. É trabalho que você frequentemente dá ao aprendiz, quando ele tem habilidade suficiente. Não requer maestria, apenas repetição. E aprendiz precisa praticar movimentos básicos infinitamente antes de avançar para trabalho complexo. A pausa para a refeição por volta do meio-dia, você para brevemente para comer. Forja nunca esfria completamente, mas você permite fogo baixar um pouco. Refeição é simples. Pão, queijo, cerveja fraca. Talvez carne salgada se for dia bom. Você come com mãos sujas de fuligem. Lavar seria perda de tempo. Você voltará a ficar sujo imediatamente. Esposa, traz comida. Se você é casado, ou você preparou algo simples pela manhã. 15, 20 minutos de descanso. Único momento de pausa em dia de 15 horas de trabalho. Durante a refeição, você pode conversar com clientes que passam, negociar preços, receber novas encomendas, cobrar dívidas antigas. Ferreiro é figura central da comunidade. Sua forja é lugar de encontro, onde notícias são trocadas, fofocas compartilhadas. Mas pausa é breve. Trabalho espera. Fogo precisa ser reavivado. E tarde será tão intensa quanto manhã. Armas, o trabalho mais prestigioso. Tarde é geralmente reservada para trabalhos mais complexos. E nada é mais complexo ou mais prestigioso que forjar armas. Espadas, em particular, são arte suprema da ferraria. Fazer espada adequada pode levar semana de trabalho intenso. E nem todo ferreiro pode fazê-las. Espadeiros são especialização separada. Artesãos de elite. Mas você, como ferreiro de vila, ainda faz armas mais simples. Pontas de lança, cabeças de machado, adagas, ocasionalmente espada curta ou longa para cavaleiro local, se você tem reputação. Vamos acompanhar criação de ponta de lança. Você começa com barra de aço, não ferro comum. Aço é ferro com carbono adicional, tornando-o mais duro, mais forte, capaz de manter fio melhor, mas também mais caro e mais difícil de trabalhar. Primeiro, forjar lâmina. Você aquece aço até amarelo-branco. Martela para achatar e formar formato de folha. Pontas de lança podem ser folha larga ou estreita e perfurante, dependendo do propósito. Cada golpe deve ser preciso. Aço é menos tolerante que ferro a erros. Bata errado, metal pode rachar. E aço caro arruinado significa perda significativa. Você trabalha de centro para fora, mantendo lâmina simétrica. A simetria significa lança desequilibrada, inútil em combate. Soldados dependem dessas armas para suas vidas. Você não pode fazer trabalho desleixado. Segundo, criar nervura central. Lâminas de lança frequentemente têm nervura elevada no centro, reforço estrutural que também guia sangue. Você cria isso martelando lados para baixo, enquanto mantém centro elevado. Terceiro, criar soquete. Base da ponta de lança precisa de soquete cilíndrico, onde haste de madeira se encaixará. Você aquece extremidade, enrola ao redor de mandril cônico, martela para fechar cima, solda assim martelando a temperatura alta, onde metal se funde. Quarto, afiar fios. Pontas de lança precisam fios em ambos lados. Você martela fios até finos. Depois, lima meticulosamente. Afiar é feito em pedra de amolar, trabalho que leva hora ou mais de movimento repetitivo. Quinto, têmpera e revenido. Mesmo processo que foice, mas mais crítico. Lança que quebra em batalha mata o usuário. Você é extremamente cuidadoso com temperatura, tempo de imersão, resfriamento. Sexto, polir e decorar-se. Cliente, pagar. Pontas de lança para nobreza podem ter decorações gravadas. Você usa cinzéis especiais para gravar padrões. Talvez, brasão da família. Polimento remove marcas e martelo. Cria a superfície espelhada. Uma ponta de lança. 2 dias de trabalho, mas paga melhor que 10 foices. Ferragens arquitetônicas. Ferreiro também cria hardware arquitetônico. Dobradiças, fechaduras, puxadores de porta,
suportes, grades. Este trabalho é escultural tanto quanto funcional. Dobradiça decorativa para a porta de igreja pode levar semana. Você cria volutas elegantes, folhas entrelaçadas, padrões geométricos, ferro, é aquecido, torcido, curvado, soldado, formando designs que são simultaneamente fortes e belos. Este é trabalho onde artesania e arte se encontram, e onde ferreiros realmente habilidosos demonstram maestria. Catedrais e castelos medievais têm ferragens elaboradas que sobrevivem séculos, testemunho de habilidade de ferreiros, cujos nomes nunca saberemos. Você trabalha cuidadosamente, referindo-se a desenho ou modelo quando o cliente especificou o design particular. Cada elemento é forjado separadamente, depois montado. Soldas precisam ser invisíveis. Movimento precisa ser suave. É trabalho que você gosta mais que fazer pregos, embora pague sobre o mesmo. Há satisfação em criar algo belo, além de apenas funcional. Reparos e improvisação significativa. Parte do trabalho de ferreiro é reparo, espada quebrada, ferradura rachada, ferramenta desgastada, corrente, partida. Aqui sua experiência realmente brilha. Qualquer pessoa pode seguir processo para fazer objeto novo, mas reparar requer avaliar dano, decidir melhor abordagem, executar solda ou substituição de forma que reparo seja tão forte quanto original. Às vezes, cliente traz objeto que você nunca viu antes, mecanismo estranho, ferramenta exótica, e te pede para consertar. Você precisa descobrir como foi feito, onde está quebrado, como reparar, tudo através de inspeção e intuição. Esta capacidade de improvisar resolver problemas é o que separa ferreiro maestro de aprendiz. Qualquer um pode seguir instruções. Mestre pode inventar soluções. O dia diminui por volta das 7 da noite. Luz do dia começa a enfraquecer. Você tem talvez mais 1 hora de trabalho antes que escuro torne forjamento perigoso demais. Trabalhar ao lado de forja em breu total é receita para ferimentos graves. Você termina projeto atual. Se for algo grande que levará dias, encontra ponto de parada natural. Nunca deixa metal meio forjado. Ou está completo, ou está em forma básica, que pode ser retomada amanhã. Últimas tarefas do dia são mais limpas, mais leves. Afiar ferramentas, ajustar cabos, fazer inventário de metal restante, planejar amanhã. Aprendiz, varre chão, recolhe aparas de metal. Aparas não são descartadas. Todo pedaço de ferro é valioso. Aparas serão derretidas, reformadas em barras, reutilizadas. Nada é desperdiçado. Deixando fogo seguro. Fornalha precisa ser deixada segura para a noite. Você não pode extingui-la completamente. Levaria muito tempo reaquecer amanhã de manhã, mas também não pode deixar queimando intensamente. Risco de incêndio é real e aterrorizante. Vila inteira poderia queimar se forja pegasse fogo durante a noite. Você deixa fogo diminuir naturalmente, para de alimentar carvão, espalha brasas remanescentes, cobre com cinzas. Isso preservará calor suficiente que amanhã poderá reavivar fogo rapidamente, mas não cria chamas perigosas. Você verifica tudo 2, 3 vezes. Que nenhuma brasa rolou para perto de madeira que fole. Está seguro. Que ferramentas estão guardadas. Segurança da forja é responsabilidade que nunca relaxa. O corpo no final do dia, depois de 15 horas ao lado de fornalha, seu corpo está destruído. Costas doem de ficar curvado sobre bigorna todo dia. Ombros queimam de levantar martelo milhares de vezes. Mãos estão cobertas de calos sobre calos, mas ainda doem. Alguns dias, você quase não consegue fechar dedos no final do trabalho. Queimaduras são constantes. Pequenas fagulhas que pousam em pele exposta. Respingos de metal fundido. Tocar acidentalmente em peça que acabou de sair da fornalha porque você esqueceu e a pegou sem tenazes. A maioria dos ferreiros tem braços e mãos cobertas de cicatrizes de queimaduras. Seus ouvidos zumbem do barulho constante. Clang-clang da bigorna ecoa na sua cabeça mesmo quando para. Muitos ferreiros velhos são parcialmente surdos. Pulmões estão irritados de dia inteiro respirando fumaça e fuligem. Você tosse, fuligem negra. Muitos ferreiros desenvolvem problemas respiratórios crônicos, morrem relativamente jovens de doenças pulmonares.
Você cheira permanentemente a fumaça e suor, não importa quanto lave. Cheiro está impregnado em sua pele. Cabelo, roupas, até comida que você come, tudo tem leve sabor de fuligem. Mas você se orgulha do trabalho. Cada peça que você criou hoje facilitará a vida de alguém. Fazendeiro colherá mais eficientemente com foice afiada que você forjou. Cavalo viajará mais confortavelmente com ferraduras bem ajustadas. Soldado lutará mais seguramente com lança que você temperou perfeitamente. Você é essencial e sabe disso. Refeição noturna e descanso. Esposa preparou jantar simples. Ensopado, pão, cerveja. Você come vorazmente. Trabalho físico intenso queima energia massiva. Você precisa comer muito para manter peso. Após jantar, há pouco tempo para a socialização. Você está exausto. Músculos gritam por descanso. Amanhã será dia tão duro quanto hoje. Você verifica a criança se tem. Filho mais velho pode eventualmente ser seu aprendiz, se mostrar aptidão. Filhas ajudam mãe com casa e jardim. Família do ferreiro vive modestamente confortável. Melhor que camponeses, pior que nobres. Por volta das 9 da noite, você se arrasta para a cama. Cai no sono quase instantaneamente. Corpo exausto não permite insônia. E amanhã, 4 da manhã, tudo recomeça. Status social do ferreiro. O ferreiro ocupa posição única na sociedade medieval. Você não é nobre, mas também não é camponês comum. Você é artesão, membro de guilda em cidades maiores, trabalhador especializado cujas habilidades não podem ser facilmente substituídas. Economicamente, você vive melhor que maioria. Casa própria, oficina, renda estável. Não ficará rico, mas também não passará fome como camponeses em anos ruins. Socialmente, você é respeitado, mas também um pouco temido. Há algo quase mágico sobre ferreiro na mente medieval. Você transforma pedra, minério e metal, usando fogo. Você controla elemento que a maioria das pessoas teme. Há associações antigas de ferreiros com feitiçaria, magia, forças além do normal. Muitas culturas têm mitos de ferreiros divinos. Hefesto dos gregos, Vulcano dos romanos, Gobineau dos celtas, Weyland dos saxões. Ferreiro como figura mítica, criador, mágico trabalhando com forças primordiais. Você aproveita esse respeito, mas também fica isolado por causa dele. Pessoas não te tratam com familiaridade total que teriam com outro camponês. A distância, mistura de admiração e leve desconforto. Aprendizagem e transmissão de conhecimento. Conhecimento de ferraria é cuidadosamente guardado e transmitido. Você aprendeu como aprendiz, trabalhando sob mestre por 7, 10 anos, observando cada técnica, praticando movimentos básicos repetidamente até se tornarem segunda natureza. Agora, você tem seu próprio aprendiz, menino cujos pais pagaram para você treiná-lo. Ele viverá em sua casa, trabalhará em sua forja, aprenderá seu ofício. É quase como adoção. Você é responsável não apenas por ensinar habilidades técnicas, mas também caráter, ética de trabalho, segredos do ofício. Alguns conhecimentos você guarda cuidadosamente. Têmpera particular que produz aço excepcionalmente forte. Técnica especial para soldar. Esses segredos são vantagem competitiva. Você os revelará ao aprendiz apenas quando estiver pronto para se tornar mestre ele mesmo. Perigos do ofício. Ferraria é profissão perigosa. Queimaduras são tão comuns que você mal as nota mais, exceto quando graves. Fagulhas nos olhos podem cegar. Partículas de metal voando podem se alojar na pele. Monóxido de carbono de fornalha mal ventilada pode matar. Você conheceu ferreiros que perderam dedos, presos entre martelo e bigorna, no momento errado. Conheceu um que foi atingido na cabeça por martelo de aprendiz descuidado. Ficou com dano cerebral permanente. Outro que teve infecção de queimadura grave perdeu o braço inteiro. E a desgaste lento. Artrite chega cedo aos ferreiros. Mãos, cotovelos, ombros, costas, tudo deteriora de décadas de trabalho repetitivo pesado. Muitos ferreiros aos 40, 50 anos mal conseguem trabalhar mais. Precisam depender de filhos ou vender negócio. Mas você aceita riscos,
Porque a alternativa é que trabalhar campo sob sol escaldante como camponês, mendigar como aleijado, ao menos como ferreiro, você controla seu destino, dentro dos limites que sociedade permite.